Nem tudo são notícias negativas, tem coisa boa também. A Intel pretende entrar novamente no mercado de memórias. Aí que maravilha! A gente tava reclamando que o preço de memória tá alto e porque só tem poucas fabricantes. E olha só, a solução que eram as memórias chinesas, elas não existem mais. Sabe por quê? Porque os chineses, eles tiveram um insight. Do nada, assim, eles tiveram um momento de brilhantismo e falaram assim, legal, nós estamos vendendo módulos mais baratos no mercado e tudo mais. Mas peraí, a gente tá vendendo módulo de memória barato. Não temos a mesma capacidade de produção de Samsung, SK Hynix e Micron. Todo mundo quer comprar memória e a gente tem memória pra vender. Por que a gente tá vendendo memória mais barato que todo mundo? Eu vou vender memória RAM e NAND mais barato, por quê? Ai, mas o seu produto não está no mesmo nível de Samsung. E daí? Não tem pra vender? Olha só, aí chegaram lá os chineses e falaram assim, já sei, vamos vender no mesmo preço que estão vendendo os coreanos. E foi exatamente isso que eles decidiram. Então a solução que eram as memórias chinesas, já era, não tem mais essa solução. Então se você tava pensando, olha, agora o preço da memória vai baixar, não vai mais. Pelo menos não por esse motivo. Mas quem sabe, com os preços das memórias da Intel, o preço não baixe. Será que vai? E você colocaria memória Intel? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Eu sei, muita gente deve estar pensando assim, mas eu já tenho memória Intel aqui, né? Eu tenho o XMP, Extreme Memory Profile e tal. Não é exatamente isso, né? Foi criado aí também em parceria, mas não é da Intel, né? Não é a memória da Intel. Teve memória da Intel, e tanto é que eles estão falando, entraram novamente no mercado de memórias, mas a gente tá falando de Optane. Lembra das Optane? As Optane foram uma coisa aí pra ser provavelmente esquecida, e tinha também os SSDs, né? Não só Optane, mas tinha SSD Intel também. Mas eles estão querendo voltar pro mercado de memórias, e isso pode ser bom, afinal eles... Dinheiro tem, tecnologia tem, fábrica tem, pode ser uma solução para todo mundo. Com a expansão da infraestrutura de IA atingindo seu pico este ano, já relatamos o aumento gigantesco na demanda por DRAM e, consequentemente, o aumento nos preços. Como resultado, empresas como a Micron decidiram encerrar a linha Crucial. Olha só que momento crucial para encerrar essa linha. Mais importante, dado que os fornecedores de memória são limitados em todo o mundo, o gargalo na cadeia de suprimentos é imenso no momento, e isso ressalta a necessidade de novos concorrentes para o mercado. Nesse contexto, a Intel estaria adotando uma nova abordagem no negócio de memória. Alega-se que a empresa fará uma parceria com a SiMemory, do SoftBank, para desenvolver um novo padrão chamado Z-Angle Memory, ou ZAM. Não é RAM, é ZAM. O argumento é que as arquiteturas de memória padrão não atendem à necessidade da inteligência artificial. Assim, conforme executivos da Intel, a NGBD, a Next Generation DRAM Bonding, define uma abordagem completamente nova que acelerará nossa entrada na próxima década. Essa não é a primeira vez que a Intel investe no segmento de DRAM, com o time azul tendo um negócio dedicado a isso, mas saindo em 1985 devido à queda da participação de mercado após a concorrência de fornecedores japoneses. Então a gente não tá nem falando do que foi o Optane agora, recentemente, que não era exatamente a Intel que fabricava, era só um produto deles com uma tecnologia desenvolvida com eles. Mas 1985, faz um tempo aí que eles saíram do mercado de memória. Será que eles ainda lembram como que faz memória? Porém, agora que há uma oportunidade tão significativa para as empresas, será interessante ver se o ZAM da Intel conseguirá causar impacto. Uma maneira eficaz de fazer isso é convencendo os líderes como a Nvidia a integrar a tecnologia, e as duas empresas já possuem parcerias que podem intensificar. Bom, caso você não saiba, a Intel, se você estiver um pouco por fora, né, mas a Nvidia agora ela tem uma participaçãozinha na Intel, porque ela meteu ali um dinheirinho trocado, 5 bilhãozinho de dólar. Há relatos de que os esforços para desenvolver a tecnologia de memória ZAM começaram no âmbito do programa Advanced Memory Technology, AMT, iniciado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Foi durante esse programa que a Intel apresentou sua tecnologia de interconexão de DRAM de próxima geração. Com base no que se sabe sobre a tecnologia de interconexão de DRAM da Intel, a ZAM provavelmente apresentará uma topologia de interconexão escalonada. Não, só quis dar uma pausa porque é muito bonita, né? Olha que frase maravilhosa. Ninguém conseguiu entender, mas que frase linda, né? Ele tem toda a razão. Roteando as conexões diagonalmente, não, é até difícil de explicar, né? Roteando as conexões diagonalmente dentro da pilha de chips em vez de diretamente para baixo. Parece
né? Com a abordagem Z-Angle, a Intel utilizará uma porção significativa da área de silício para células de memória, permitindo densidades mais altas e menor resistência térmica. E, considerando a possível tecnologia de ligação da DRAM, pode-se esperar que a ZAN utilize uma ligação híbrida cobre-cobre, que possibilita uma fusão intercamadas mais eficiente e cria um bloco de silício monolítico em vez de camadas separadas. Além disso, como se diz que a ZAN terá um design sem capacitores, a tecnologia EMIB da Intel deverá ser usada para conectar a memória ao chip de IA. Lembrando que é pro chip de IA que é importante, né? Pra gente talvez é porque sobre mais memória RAM, mas a ZAN é para essa finalidade. A colaboração do SoftBank com a Intel na ZAN permite que ela também seja proprietária da pilha de memória, que poderá estrear com os ASICs personalizados da empresa, como a linha Izanagi, dando à empresa maior controle sobre o layout arquitetônico. Embora os números sobre os ganhos efetivos da ZAN em comparação com o HBM ainda não sejam específicos, a abordagem Z-Angle proporciona à memória melhor eficiência energética e densidades mais altas, possibilitando, em última análise, o empilhamento de camadas mais altas. Eis como o HBM versus ZAN pode se desenrolar. O consumo de energia de 40% a 50% menor, fabricação simplificada por meio de interconexões em ângulo Z, maior capacidade de armazenamento por chip, alcançando até 512 GB por chip. E vocês perceberam, né? A gente tá falando aqui de chips para inteligência artificial, HBM e tudo mais, eu não tô falando da memória DDR5 que vai sobrar para você, mas obviamente a partir do momento que você desenvolve uma nova tecnologia e começa a fabricar essa própria tecnologia, quer dizer, eles não falaram em nenhum momento que eles vão fabricar, né? Esse é um problema. Mas vamos supor que a Intel decida fabricar também, né? Fazer fábricas de memória que supostamente, pelo menos, é para ser um pouco menos complexo do que para fazer esses chips absurdos que eles fazem para IA ou mesmo o processador que tá aí no seu PC. Isso é bom porque dá uma desafogada no mercado. Quando você traz uma tecnologia que, primeiro, é mais eficiente, significa que você precisa de menos para trazer a mesma carga que você tem hoje em dia e que você consegue escalonar mais o desempenho. Isso é bom porque desafoga o mercado, que tá no momento esgoelado, né? Não tem memória RAM para ninguém, aliás, não tem capacidade de produção para ninguém. E se eles trouxerem novas tecnologias de produção que demandem menos matéria-prima, isso é bem importante. Porque vamos voltar aqui para essa informação de que o preço elevado do cobre também deve impactar o mercado de hardware, o que não deveria ser surpresa para ninguém, mas aumentou a demanda por cobre, assim como aumentou a demanda por basicamente todos os minerais e todas as matérias-primas envolvidas no processo de fabricação de qualquer coisa, de silício, de chips de memória, de tudo. Ai, precisa de não sei o que para soldar não sei o que lá, também precisa. Ai, precisa dessa porque para, sei lá, produzir o PCB. Ai, precisa fazer capacitor. Cara, tudo vai subir o preço, óbvio. O ouro, porque vai ouro também nesses componentes. Então o preço de tudo sobe. E mais importante do que sobe, também falta, né? Sobe o preço e falta o produto no mercado, porque não dá pra você milagrosamente começar a extrair do nada mais material do que você já extrai hoje. É uma cadeia de suprimentos extremamente complexa para você conseguir construir um processador. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Intel em Phoenix, no Arizona, e assim, é inacreditável que nós, como raça humana, com essa loucura que a gente vive, consigamos criar uma estrutura para fabricar aquilo. É um negócio desse tamanho, que vai uma quantidade absurda de equipamento, de logística, de pesquisa e desenvolvimento, de matéria-prima para fazer um chipzinho desse, que vai no seu computador, que custa aí, sei lá, de 800, 600 reais o preço que você quiser, mas para nós consumidores de 600 mil reais a 3, 4 mil reais. É inacreditável que a gente seja capaz de produzir isso. Seria muito bom, eu tô curioso para ver sim essa tecnologia, né, zoeiras à parte, eu realmente tô curioso para ver, porque HBM foi uma grande revolução, quando saiu nas memórias, nas placas de vídeo, não sei se vocês lembram, nas Radeon Fury X, lembra disso? Que veio com HBM, todo mundo, nossa, que legal e tal, não sei o quê. Infelizmente, para nós, consumidores, não virou muita coisa. Mas, pro mercado de servidores, se você pegar hoje, né, os data centers e todas as plataformas que a NVIDIA anunciou, elas utilizam memórias HBM. Obviamente, os servidores ainda fazem uso de memória RAM, eu não estou generalizando que todos eles, mas o caminho parece ser cada vez mais para integração, para que esses chips sejam integrados, os chips de memória sejam mais próximos do próprio silício ou do chip da GPU, do CPU, seja lá qual for, do ASIC, para que ele faça esse processamento de forma mais eficaz, até por conta do gerenciamento de energia. Você separar o slot de memória, ou você separar a memória, ele torna isso, obviamente, mais fácil para você fazer a adição e para fazer a manutenção, porque pensa você tem lá
lá, 1 terabyte de memória num hack de servidor. Aí se dá um problema nisso aí, você vai lá, tira um pente e coloca outro. Agora, se a memória é soldada ou se ela é dentro do chip, é claro que o nível, né, de confiabilidade é diferente, mas isso ocasiona um pequeno problema logístico. Você vai ter que parar aquele hack e arrancar porque teve um problema de chip de memória que tá grudado no PCB. Enquanto que lá, se deu problema, vai lá, saca a memória e tá tudo certo. Então vamos ficar de olho pra ver, tomara que a Intel, sei lá, acerte o timing dessa vez, né? Eles erraram um pouquinho o timing da IA. Tomara que eles acertem o timing das memórias e que isso afete de alguma forma o mercado doméstico também. Claro, não vou dizer pra vocês, amanhã não vai ter mais DRAM e vai ter a... Como é que é o nome da memória? Agora, ninguém lembra o nome da memória. É essa daí, a ZAN. Parece zoeira, memória ZAN. Mas não, é memória de verdade. Vamos esperar para ver se isso vai trazer frutos para nós consumidores. Na atual situação, qualquer ajuda tá sendo bem-vinda. Intel, valeu, estamos agradecendo aí porque, olha, não tá fácil. Tá fácil deixar o like, deixa o like aí, se inscreve no canal, clica no sininho, se inscreve no Unlock para chegar nos 200 mil inscritos. Já chegou nos 100 mil, chegar nos 200 mil inscritos.